quão grande, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E todos hão de ver quão grande é meu Deus. Oh, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia. E todos hão de ver quão grande, quão grande, quão grande. Só Ele é santo, Ele é de louvor e adoração. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A Ele é honra, glória. Ele vive para sempre, Ele vive e reina. Glórias ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gente, boa noite, né? A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor. E que a palavra do Senhor venha para nos mostrar o verdadeiro sentido de adorar a Deus, né? O que é ser um verdadeiro adorador, né? Essa palavra que o Senhor tocou no meu coração ainda, porque o Senhor quer falar como que Ele quer que nós adoremos Ele, né? Como devemos adorar o Senhor, né? Como nós temos que prestar referência para o nosso Deus, né? Reconhecer o poder de Deus, o domínio de todas as coisas. Ele, para a glória dele, tudo é para a glória do Senhor, aleluia. Então ele tem que ser adorado em espírito e em verdade, aleluia. Então isso é a palavra que Deus tocou hoje, para que você que está chegando agora no meu canal é Menino dos Olhos de Deus, se inscreva, dê o like, compartilhe, comente. É muito importante para o canal. O YouTube entende que o canal é recomendável e ainda você ajuda a levar a palavra de Deus para as pessoas que estão precisando, né? E seja um adorador verdadeiro. O adorador verdadeiro é aquele que está à disposição do Senhor também, amém? Está aqui para fazer a obra do Senhor. O adorador verdadeiro não é aquele que se fecha, não, para si. É aquele que compartilha o amor de Jesus para todas as pessoas, amém? Porque só o amor de Jesus que tem poder para nos salvar, nos restaurar e transformar a nossa vida, aleluia. Louvado seja o nome do santo do Senhor, glória a Deus. Hoje nós vemos na passagem da mulher da Samaria, a mulher samaritana, naquela do poço, que ela justo ficou lá esperando ela chegar, né? Ele pediu água para ela e ela falou da água, que era para dar para ele, que achava difícil para tirar a água do poço. Jesus falou que a água que ele ia dar para ela, aqui em João, no capítulo 4, né? Fala que a mulher de Samaria, ela Jesus falou assim: a água que eu vou te dar, a água que você vai tomar, você vai ter sede, mas a água que eu te dou, você não vai ter mais sede. Você vai ter a água, vai ter a vida eterna. Jesus falou a salvação, né? Jesus salvou ela ali, né? Ela foi liberta daquele pecado que ela carregava, daquela culpa também daquele homem, era sofrida de preconceito, né? Eu já tinha falado sobre essa passagem, é linda sobre a mulher de Samaria, ali tem muito aprendizado. Mas o que Deus me tocou, né, é para voltar a falar da adoração, a verdadeira adoração. Em João capítulo 4, no versículo 23 e 24, Deus fala: quando a mulher Samaria, quando ela começou a falar, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu é um profeta, quando o Senhor falou com ela, né? Ele falou para ela que ela tinha 5 maridos, que ela estava casada, né? Não era dela também. Então ela percebeu que ele sabia da vida dele. Então ela percebeu, então ela falou assim: Senhor, vejo que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar de que deve adorar. Diz Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, falou Jesus, glória a Deus, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Glória a Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade.
verdade, glória a Deus, aleluia. Olha que interessante, né? Ela foi falar assim, mas é aqui que adorava o nosso pai, né? O pai Abraão, né? Aqui o Jacó, né? Ele tá falando, né? Que esse poço que eles fizeram em Jacó, aqui eles adoravam aqui, né? Esse lugar de Jerusalém. Só que Deus falou, a gente pode perceber que essa mulher, ela estava tão uma incerta, né? Ela falava de lugar que devia adorar o Senhor e as pessoas. Então ela colocou as pessoas. Você pode ver que ela fala aqui, Senhor, eu vejo que você é um profeta. Nós pais adorávamos nesse mesmo monte, quer dizer, lugar, né? Vós, entretanto, dizer que em Jerusalém é o lugar que deve adorar. Diz mulher, podes crer que a hora vem quando nem nesse lugar nem nesse monte adorareis o Pai, né? Porque vós adorais que não conheceis. Ela não conhecia, né? Nós adoramos que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora que chegou quando o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para adorar. Você vê que ela estava numa incerteza, mulher, né? Aqui em Jerusalém, então. Aí o Senhor falou que chegou a hora que vão adorar o adorador, eles vão adorar o Senhor espírito e verdade. Então, o que Deus está falando? Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor. Estamos vendo que a igreja, hoje em dia, a gente pode ver pela igreja, a igreja ela adora o Senhor, mas ela não tem envolvimento com a obra do Senhor, com a palavra do Senhor, né? Então, a igreja não adora o Senhor em espírito e verdade. Ela não pratica, né? Para ser um adorador também, você tem que estar vivendo da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus também. É importante o adorador ter essa consciência, né? Se um adorador, você tem que estar vivendo conforme a vontade de Deus. O adorador tem que ser assim, tem que praticar aquilo que prega, e também tem que ser um adorador que pratica, né? Que vai no culto, que participa, que lê a palavra. Um adorador tem que ter esse movimento, né? Na palavra. Tem que ter um relacionamento com Deus, o verdadeiro adorador. As pessoas estão confundindo também, hoje em dia, cantar e adorar. Porque cantar, tem até uma música, as pessoas pensam que adorar o Senhor é cantar só. Não, tem que adorar o Senhor, tem muito mais do que uma simples canção. Adorar o Senhor, adorar o Senhor é cantar com o coração, sabendo quem é Deus, primeiramente. E a adoração é uma referência ao Senhor. E muitas das canções hoje em dia fala sobre muito o eu, né? O homem. Eles não estão fazendo canção mais para adorar o Senhor. Então hoje cresceu mesmo esse mercado gospel, né? A adoração hoje não é cristocêntrica, é mais centrada no homem. Então hoje os adoradores que fazem o mercado gospel faz música para nós, né, agradar nós. Eles não estão fazendo música para agradar a Deus, né? Então, para quem fica assim uma música popular, você pode ver que vem um louvor aí, as cai na boca do povo, né? Então, e os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor, que fazem os louvores de adoração mesmo, você pode ver, começa bem, daqui a pouco vai rápido, vai embora. E aí essas músicas assim mais assim popular, você vê que adoram o homem mais, né? Então você vê, eles têm mais tempo de repercussão. Olha só, perceba o que está acontecendo. Você vê, tem muitas vezes que falam assim, ó, aquela porta aberta foi o quem fechei. Você vê, são músicas que a pessoa pega para cantar, não que estão fazendo, mas assim, são adoradores, faz mais louvor de adoração, adoração de música para adorar, o homem adorar, né? Então mais adoração para o homem, não para Deus, né? Estão mais agradando os homens, né? O mercado gospel está crescendo do que adorar a Deus, em espírito e verdade, amém? Tomar cuidado. E a gente não sabe que esses louvores hoje em dia, se não tem influência, né, sabe de quem, né? Inspiração, né? Porque tem muitos que fazem louvor, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os louvores, porque todo louvor, toda adoração tem que ser cristocêntrica, tem que ser Cristo o centro da adoração. O Pai tem que ser adorado primeiramente, todos tem que ser voltada pela criação, pelo Criador, pela referência ao Senhor, dando reverência a Deus, porque Ele é majestoso, Ele é o Rei da Glória, é o Santo Poderoso, é o Criador de todas as coisas, aleluia. Então, dizendo que adorar o Senhor em espírito e verdade, Ele é de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, é o Senhor, aleluia, não é o homem, não, tá? Não é para adorar, para agradar o homem, não, nós estamos errados. Então, quem vai na igreja para cantar, está cantando para si mesmo. Mas para Deus você tem que adorar o Senhor em espírito e com coração. Deus sabe quem está lá adorando com coração, quem está adorando a Deus só por cantar,
tá cantando e a cabeça tá lá fora, só tá cantando por cantar. Deus sabe disso, toma cuidado. Adore o Senhor. Então nós temos uma geração de adoradores no mercado gospel que fazem louvor, adoração para o homem, tá? Para agradar o homem, não para agradar a Deus, porque a adoração verdadeira é para agradar a Deus, é cristocêntrica. Cristo é o centro da adoração. Aleluia! Glória a Deus, então de guarda no seu coração. E a gente sabe tem muitos crentes por aí, né? E mais ou menos a adoração também não é para adorar, não é para agradar crente. Também não é para adoração. O Senhor também não procura adoradores, procura crentes. Ele não procura dizimista, ele não procura ofertantes, tá? Deus está procurando adoradores que adorem ele espírito em verdade, tá? Ele tá falando aqui, né? E é isso que Deus ele quer. É isso que ele quer. Ele quer um adorador que adore ele espírito em verdade, que reconheça quem é ele, né? E faça reverência a ele, sabe que ele é o Deus criador de todas as coisas, o nosso Senhor. E é esse tipo de adorador que Deus procura, tá? Deus também procura também adoradores que ele tá com os olhos voltados para os adoradores, tá? Que se dispõem a adorar ao Senhor, tá? Que tem uma vida na presença de Deus, fazendo as coisas do Senhor, tá? Tem tempo para as coisas de Deus, não coloca Deus em segundo plano, tá bom? Então os adoradores têm que estar ali, né? E tem que ser pontual, tem que ter tudo isso. Deus procura no verdadeiro adorador, tá? Não sei se você lembra no tempo de Moisés lá, em Êxodo, eu acho que eles tinham, os que eram adoradores contratados para o altar lá, eles ficavam ali, ó, eles tocavam de tudo, se eu não me engano. Parece que eu não me lembro uma passagem que o que era adorador é só adorador, só para adorar o Senhor, eles tinham lá. Então eles têm que ser uma coisa muito séria mesmo, né? Adorar o Senhor, espírito de verdade, com todo o coração, né? E não podemos adorar a Deus também, ele sabe quando você adora ele uma forma superficial, adorar só por adorar, né? Ele conhece porque ele quer uma adoração verdadeira, uma adoração que vem do nosso coração, né? Uma adoração que se entrega, né? E muitas vezes a nossa adoração hoje nas igrejas é muito carnal, né? É carne, a adoração adora mais para carne, para o homem, não adora para o espiritual, né? E o Deus é espírito, ele quer que adore em espírito e verdade. E para que a glória de Deus se manifeste na igreja, e todos nós adorando o Senhor em espírito e verdade, a igreja conjunta, a glória de Deus desce ali, o mover de Deus desce ali. Então nós sentimos a presença de uma manifestação do Senhor no meio de nós, amém? É isso que Deus quer, que quando nós adoramos o Senhor em espírito e verdade, adoramos todo o nosso coração, a glória de Deus desce. Você viu que Isaías, lá no capítulo 6, ele fala que ele teve a visão no céu, ele subiu aos céus lá, e essa visão ele viu os anjos cantando, santo, 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 né? Toda a terra se exalta, acho que é isso, em Isaías, deixa eu ver aqui. Isaías fala da visão do céu, ele fala, até pra gente ver aqui, Isaías ele fala que lá, cadê Isaías aqui? Não foi, né? Deixa eu ver aqui, acho que é o 6. Ele fala que lá no céu a glória do Senhor, né? Ele viu o Senhor no trono sublime, né? As suas vestes, enchia o templo, né? A glória do Senhor ali, sentado. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha, Isaías capítulo 6. Os serafins estavam por cima deles, as asas, com duas cobriam o rosto, com as duas cobriam os pés, e com duas se voavam, né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Né? Então aí Isaías viu aquela fumaça, aquela glória do Senhor que invadiu ali aquele lugar. Olha só que coisa mais linda, que visão maravilhosa. E aí, glória a Deus, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuros lábios, né? Aí foi que eu vi, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, glória a Deus, aleluia. Então ele viu que os anjos adoravam o Senhor, como os anjos adoravam, adoravam a adoração verdadeira, né, para o Senhor, a majestade. Então a glória de Deus expandiu naquele lugar, né? Então se nós for para a igreja, todos nós adorarmos o Senhor em espírito e verdade, todo o nosso coração, né? Então não é o nosso eu, adorar o o homem, não, nós vamos adorar o Senhor. E adorar também não olhar para o irmão, adorar o Senhor. Não ir para a igreja, às vezes a gente vai na igreja, não está adorando a Deus, está observando a roupa do irmão, ou às vezes está cochichando lá no irmão, ou vai ter alguma má intenção no coração na igreja, ou às vezes tem alguma coisa dentro da igreja que tem uma diferença. Então nós estamos na casa do Pai. Quando nós estamos na casa do Pai, nós não temos que falar nada dentro da casa do Pai. Nós estamos na presença de Deus. O verdadeiro adorador não pode falar nada do irmão na casa do Senhor, nem apontar o dedo, nem olhar torto, nem se tiver alguma coisa, tem que orar ao Senhor, porque nós estamos ali para adorar. A partir de nós entramos daquela porta da igreja para dentro, nós estamos para cultuar
cultuar o Senhor e adorar o Senhor ali no altar do Senhor. E o verdadeiro adorador, para que a glória de Deus se manifeste na igreja, no meio de nós, a glória do Senhor, a majestade, se manifeste, a glória se manifesta naquele lugar, e conta de todos nós naquele lugar da igreja, nós temos que estar todos nós com o Espírito de verdade voltado o coração para o Senhor, e não para a carne, não para o meu eu. Estou ali adorando a Deus, mas estou pensando, sei lá, logo da igreja, vai embora. Estou pensando em alguma coisa no meu irmão, alguma coisa na minha casa. Então você não está adorando o Senhor Espírito de verdade. Quem adora o Senhor é uma entrega total. Deixa para fora. Quando você entra para fora da igreja, você já entrou para adorar a Deus. Amém? E não é. E uma coisa também que é muito importante: o verdadeiro adorador, ele contempla a manifestação de Deus no ambiente. Ele está ali para adorar o Senhor. É o motivo que ele veio o dia inteiro. Não, eu tive um dia difícil, a minha casa está caindo, tenho problema com a minha pessoa no hospital, mas eu vim aqui, Senhor, para te adorar. Eu vim para te adorar, né? Vim para te adorar, Senhor. Não importa a minha circunstância, a minha vida, o que está acontecendo na minha vida, mas o Senhor é meu motivo. Então, a gente coloca o Senhor, nosso Deus, no centro da nossa adoração. Então, nada vai atrapalhar a tua adoração. Nada pode, porque o Senhor tem que estar acima de todas as coisas, amém? Então você vai deixar tudo que está acontecendo, e você vai adorar o Senhor em Espírito de verdade. Então você vai adorar o Senhor, não vai esquecer do que está acontecendo na sua casa. Já fui na igreja, eu mesmo confesso, fui um dia na igreja, passando por com a minha filha aqui, e eu cheguei lá, não estava conseguindo adorar a Deus, olha só. Aquela tristeza estava tomando lugar de Deus, olha só o que acontece. Isso é para prestar atenção. Eu estava tão triste que eu fui adorar, que estava um dia uma situação muito difícil com ela, e eu fui adorar a Deus e eu não estava conseguindo adorar a Deus. Eu estava mais triste com o meu coração. Eu falei, que é isso? Adorar a Deus e adorar o Senhor, nada tem que estar acima de Deus, nada. Aí eu comecei a adorar e a voz foi saindo, aquela tristeza foi saindo, aí eu adorei. Isso que é adorar, é não deixar que nada que está na sua volta, que está acontecendo na sua vida, atrapalhe a sua adoração. Ele tem que ser o centro. Cristo é o nosso centro. Cristocêntrica a adoração é voltada para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então guarde isso no seu coração. Vá para a igreja triste com problema, vá adorar o Senhor. Adore o Senhor, o Espírito de verdade, amém? Ali, então, quando nós estamos todos juntos, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. Por isso que quando nós estamos orando, a igreja está em adoração. Há uma entrega naquele ambiente. A gente sente o mover de Deus ali naquele ambiente. A gente sente o Espírito Santo, o fogo. A gente sente, eu já senti ali dentro da igreja. E eu sinto. Por que os milagres vão acontecendo? Porque o Senhor, a majestade, a glória do Senhor se manifesta naquele lugar, né? Então nós estamos vivendo o sobrenatural. A igreja vai viver no sobrenatural. Isso que é importante, nós ir para a igreja já com essa consciência de adorar o Senhor, amém? E as coisas acontecem porque Deus se agrada no lugar que a chama do altar está acesa. A chama do altar não se apaga, porque a adoração ela mantém a chama acesa, amém? Do altar do Senhor, né? Quando nossa chama está apagada, o nosso altar está vazio, nós estamos dispersos, nós estamos sem fé, sem força, porque a adoração ela nos move, né? Ela nos dá força também. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Então é importante você adorar o Senhor Espírito, mas de todo o seu coração. Então não esquece disso. Quando você for adorar a Deus, já vai o coração, não importa a circunstância. Adore ao Senhor, aleluia. Adore o Senhor em espírito e verdade, né? Isso é muito importante. Então a adoração, ela tem que ser espiritual, tá? A nossa adoração não é carne, tá? Eu não vou adorar a Deus porque, meu dia foi difícil, eu vou adorar a Deus porque Deus vai me dar uma resposta. Gente, às vezes a gente pensa assim, né? A Deus, não que Ele não responda a adoração. A gente vê cura, já tive através da adoração. Mas acontece que você não pode com essa intenção. Adorar a Deus não tem nada a ver com o que Ele vai nos dar. É adorar o que Ele é. A pessoa de Jesus, o Senhor. Olha para a criança, olha, você viu que hoje estava agradecendo até a Deus hoje que eu tive um compromisso, e a gente foi saindo vendo aquele céu, um dia quente assim, mas olha para o céu, vocês prestaram atenção no hoje, que dia lindo, que coisa, olha, esse dia é maravilhoso, você tem que observar a natureza, agradecer a Deus. Ontem eu fui na praia com a minha filha, a gente estava vendo o mar, aquelas ondas, falei, gente, que coisa linda, que ar gostoso, aquela brisa, agradeça, isso é adorar a Deus, Ele, Pai, você criou tudo isso, que coisa linda, que dia lindo, que ar puro, isso é obra do Senhor, isso é adorar a Deus, é reconhecer o que Ele fez, que coisa linda, que espetáculo no dia, que obra linda que Ele fez, a criação dos céus, da terra, do mar. É isso que é adorar a Deus, é reconhecer a criação que Ele criou, aleluia. Isso é adorar a Deus.
Deus e admirar as obras do Senhor que Ele fez, amém? Nós estamos tão preocupados com tanta bobagem, né? Que eles não têm tempo de adorar a natureza e a criação que Ele mesmo criou. Então isso é adorar a Deus também, é reconhecer o que Ele fez. Ver o que a sua volta contagiar, as simples flores no quintal, se eu ver abrindo, aquilo é obra de Deus, gente. Aquilo é criação e adoração. Nossa, que linda essa flor que o Senhor criou, meu Pai. Que coisa linda. Isso, adorar a Deus. Também reconhecer, né, o poder dele sobre toda a criação que Ele criou, amém? Isso, da majestade, né? O poder dele, né? Então nós temos que adorar o Senhor não carnal, não na carne, não é adorar. Por que os louvores estão fazendo um sucesso, também muita coisa acontecendo? Porque estão adorando o Senhor na carne, estão fazendo louvor para agradar homens. Então a maioria do mercado gospel hoje em dia é para adorar homens, né? Não estou agradando a Deus. A adoração a Deus, ela é só cristocêntrica, Cristo é o centro da adoração, né? É adorar a gratidão, louvor, adoração, porque aquilo da honra agora para ser louvado no nome do Senhor, a honra e a glória de céus e da nossa glória, bendito é aquele que vem santo no nome do Senhor. Isso é adorar o Senhor, saber a grandeza, a majestade, reverenciar o nosso Deus, né? Poderoso, aleluia. Então as nossas adorações muitas são hoje superficiais, são vazias, né? São voltadas para nossas vontades, né? Então, e muitas vezes a gente entra vazio na igreja, quando você vai vazio, porque você vai lá só para adorar o Senhor para alguma coisa, vai pedir, você entra vazio e sai vazio. E aqueles que vão para adorar o Senhor com espírito e verdade, de coração, e, né, sinceridade do coração, sai de lá, entra vazio com problema, sai de lá sorrindo, abastecido até, né? E já até com resposta, porque o Senhor, Ele mesmo concede isso, né? Ele mesmo viu que você estava com um problema tão sério, mas o Senhor, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que só você se entregou ali, Ele te deu a resposta ali mesmo, sai de lá transformado. E aí com a resposta, já confiante que vai dar tudo certo. E é isso que é um verdadeiro adorador, amém? Isso que o Senhor está nos ensinando para nós através da palavra dele também, então é muito importante. Agora, quando nós temos uma adoração superficial, buscando só o desejo da carne, e na igreja só para ir buscar o Senhor, nós entra vazio, sai vazio, e acontece muitas vezes o seguinte: a gente fica, vai ter problema, vai ter luta, sai de lá, e aí quando Deus também, e tem mais uma coisa, tem muitas pessoas que vão na igreja para buscar a resposta de Deus na adoração, e só vai lá por causa disso, e o que acontece? Entra vazio, sai vazio, e sai de lá, e quando Deus não responde aquilo que você quer, né, você questiona Deus, põe Deus na parede, né? Eu fui lá, adorei a Deus, mas a pessoa já acha que as coisas tem que ser assim, o adorador tem que achar assim, que esse tipo de pensamento é errado. Eu adoro o Senhor, Ele vai me responder. Não pode pensar assim. Você tem que adorar a Deus de seu coração, é o Senhor que vai ver, é o próprio Deus, né? Ele sabe a sua necessidade. Agora, quando você se dispõe a adorar o Senhor lá, você vai lá do seu coração, né? Você se entrega, né? Então aí o Senhor responde através do louvor, né? Então às vezes a Jennifer, né? Ela sempre está fazendo quando estão adorando o Senhor. Se o Senhor prestar atenção no louvor que ela está cantando, estão adorando, Deus está falando através do louvor tremendamente a palavra. Às vezes está precisando de uma resposta, o louvor está te falando. O Senhor está falando através dele que Ele habita no meio dos louvores, né? Então quem é adoração, quando é cristocêntrica, você percebe que está falando contigo, que o Senhor está falando com você. Então presta atenção na adoração também, né? E as pessoas que também vão buscar Deus só para as coisas, o Senhor sabe que aí não há uma entrega na adoração. Há uma busca só por seus interesses, né? Não é uma adoração de coração, não é sincera, né? Então o Senhor conhece que é uma adoração superficial, né? Porque a adoração, ela é para exaltar o nome do Senhor, é para reconhecer a grandeza de Deus, a majestade, o poder e o domínio de todas as coisas, e a Ele a honra e a glória para sempre. O poder e o domínio é dele, e tudo é para a glória dele, é para Ele e para a glória dele, tá? Então nós vamos dizer que a adoração ao Senhor é de exaltação, é reconhecer o poder e o domínio de Deus sobre todas as coisas, a criação e tudo que há, né? Então nós temos que saber que a verdadeira adoração é esse reconhecimento que nós temos que ter consciência, e é cristocêntrica, e não no homem, tá? Nós temos que entender. E uma coisa também, assim, adorar o Senhor em qualquer situação da nossa vida, seja qualquer situação passando, não importa a circunstância, adore o Senhor. Não adorar só Deus quando você está alegre, adore Deus quando você está triste, porque Deus, ele tem que estar, Ele é acima de todas as coisas, nada pode atrapalhar a sua adoração a Deus. Se entregue totalmente ao Senhor, não importa, amém? E uma coisa também, e se você prestar atenção também, deixa eu observar, a Escritura toda fala de Jesus, né?
Então Jesus é o centro da adoração. Na Bíblia a gente vê que Jesus ele fala de Jesus, fala de Jesus em Gênesis, né? Fala de Jesus em Apocalipse e fala de Jesus também, a Bíblia inteira fala de Jesus. Então a nossa adoração é para adoração ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então nós temos que ele é cristocêntrica, tá? O Jesus, ele tem que ser o centro das nossas vidas, aleluia. Então se você sair, você vai sair, vai trabalhar, você vai adorando ao Senhor, né? Vai louvando ao Senhor, vai adorando ao Senhor, né? Vai lavar a louça, adora o Senhor. Vai sair na rua, adora o Senhor. Tá num momento difícil com um parente no hospital, adora o Senhor. Não importa onde você esteja e o que está fazendo, adore o Senhor, amém? Vai cantando na rua, um louvorzinho, né? Vai trabalhar, adorar quando Deus responde. Vai adorando o Senhor, mas sempre, só adorar, né? Isso precisa ser nosso coração, né? Porque ele tem que estar conosco, o Senhor, né? Ele é o centro da nossa adoração, tá? Porque muitas vezes a gente tá na igreja, a gente se dispersa, né? A gente talvez tá ali, começa a adorar, para um pouquinho. Há uma coisa também que é muito importante que a gente precisa ter consciência na igreja, uma coisa que é fundamental. Quando a gente vai no culto, a gente vai para adorar a Deus, amém? Então hoje Deus já sabe o seu problema. Ele já trouxe o Espírito Santo de você ali e já sabe, né? Mas ele não é muito de você ficar falando o seu problema. Parar de falar de você, você vai para estar na presença de Deus, aleluia, né? Mas uma coisa assim, quando a gente vai na igreja, não é criticando, mas muitos vão na igreja, a hora da pregação é banheiro, é água, banheiro, água, ou às vezes ficam cochichando ali no cantinho, falando, conversando, né, ouvindo no celular. Gente, quando a gente está na presença de Deus, na casa do Senhor, nós estamos ali para adorar o Senhor. Então nós temos que estar ali participando do louvor, temos que estar participando ali. Só se a pessoa precisa ir no banheiro, claro, não é que a pessoa não precisa ir no banheiro, mas tem gente que vai toda no banheiro, né? Então a gente vai toda hora tomar água, tá calor, eu sei que tá calor, mas também dá para esperar um pouquinho, né? Não fica é 1 hora de culto, 2 horas, dá para esperar. Vai lá tomar água, mas tem gente que vai toda hora, não é criticando, a pessoa tem a liberdade para ir, ninguém tá criticando isso. Mas só que naquele momento de estar na presença do Senhor, você perde quando você sai dali, né? Então é importante estar na presença de Deus. Porque a gente, quando está assistindo um filme na nossa casa, a gente fica 2 horas assistindo filme na nossa casa. Às vezes nem vai na cozinha com preguiça, de não quer parar assistindo o filme. Eu já vi quando assisti série, eu era viciada em série, não ia. Mas chega na igreja, não, quero ir no banheiro. O pastor tá falando, vai lá no banheiro, nem presta atenção no culto. Então você se dispersa, né? Esse adorador, Deus não gosta desse tipo de adorador, né? Você na presença de Deus tem que estar na presença, não pode ser na presença de Deus. Se tiver um caso de muita necessidade, vai tomar água, ou vai, né? Então é importante. E porque se a gente for pensar, quando você vai no cinema, olha o respeito que você tem no cinema. Por que você não pode ter respeito na casa de Deus, né? Você está na casa de Deus, na majestade, o Rei da Glória, o poderoso, nosso Deus, Criador de todas as coisas, aleluia, e dito não da glória, louvor, adoração. Você tem que fazer referência para o nosso Deus, e lá no cinema você respeita aquele que você não pode falar na hora do filme, da exibição do filme. Você não pode sair dali que já comprou tua pipoca, guaraná. Se você vai atrapalhar, vai passar na frente dos outros, não é? Você respeita, você evita de ficar apertado, nem vai no banheiro, tem você não vai, para não atrapalhar, passar na frente dos outros, tá descendo ali, não pode estar conversando, que vai atrapalhar a pessoa que pagou o filme, né? Então, mas como há um silêncio, né? Por que a igreja não é assim, né? Quer dizer que lá no cinema você respeita os outros, respeita o homem, você não respeita Deus, o Pai que te criou, que dá todas as coisas para você, que dá o dia, que acorda, levanta você não respeita. Você precisa respeitar Deus. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos na presença de Deus, nós temos que fazer referência, né? Referenciar o nosso Deus, né? E ficar em silêncio também, e manter assim ali até a hora que só se tiver muito apertado, tiver algum problema assim, mulher tem esse problema, aí sim, tomar água, mas nada de ficar toda, não, eu falo toda hora, tá, gente? Porque tem gente que é toda, você vai toda, tá. Então, evita 2 horinhas de culto, gente, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso aí também. E o verdadeiro adorador também tem que ser um pouco assim, tranquilo, a esperar o culto acabar, né? E também se manter na presença, senão você perde, se dispersa, né? Se dispersa. Então isso aí é respeito. Nós respeitamos o filme na nossa casa, respeitamos outras coisas, mas quando chega a não respeitamos a Deus. Que tipo de filhos de Deus somos esse? Que nós não adoramos o nosso Deus, nós não respeitamos o nosso Pai. Mas
tá errado isso aí, né? Precisa melhorar essa parte, temos que vigiar. Nós estamos na casa de Deus, temos que respeitar a casa do Senhor, a santidade e estar na presença do Senhor, né? E nós temos que também sempre estar com o nosso altar, a chama do altar acesa, da adoração, amém? O que é? É sempre fazendo a vontade de Deus, né? E não também, uma coisa também, a gente levanta a mão na hora da oração. Eu sou uma que levanta muita mão, né? Mas a adoração, para levantar a mão, nós temos que levantar a mão para adorar o Senhor, mas o nosso coração tem que estar em Deus, tá? Não adianta eu levantar a mão e eu ficar pensando nos outros, porque tem que levantar a mão e tá pensando em outra coisa, tá? Tá pensando no problema lá fora, olhando pra porta, Deus vai acabar o culto, coloca eu tô embora, se vai aquele problema lá na minha casa, né? Que tem a oração da carne. Não adianta levantar a mão, gritar bem alto, cantar bem alto, se o coração tá longe de Deus. Não adianta. Isso não é verdadeiro adorador, não, viu? Isso aí é só tá cantando, tá? Cantar, você vai cantar do mundo aí, né? Então é muito importante prestar atenção muito nisso, tá? O Senhor tá nos habilitando sobre essas coisas pra gente prestar mais atenção, que é adorador. E adorador também tem que praticar, ler a palavra, né? Tem que orar, tem que fazer um jejum pelo menos uma vez no mês, né? Isso é adorador, tudo envolve adoração, tá? Na adoração não se envolve só cantar, não, tá? As pessoas pensam que adorar isso, Deus é só cantar. Não é. Tem muito mais do que Deus. Isso é o que Deus está falando aqui, mas tem muito mais do que é um verdadeiro adorador, amém? É se colocar também, se posicionar, tá? O adorador tem que tomar cuidado com a conduta dele, com todo sentido, né? Eu até falei, quando eu li, eu falei, Jesus, meu pai, eu quero ser um adorador verdadeiro, porque ainda não estou totalmente ser uma adoradora fiel a Deus, né? Porque tem que ser entrega total de um adorador, né? Ele tem que ter uma vida voltada para Cristo, tudo para falar de Deus e pautada nas coisas de Deus, sim, fazer, ter conduta, tudo de acordo com Deus. Isso é o adorador. Deus, ele olha, ele observa, não adianta a gente querer mentir, não, porque Deus conhece, né? Quem é o verdadeiro adorador, amém? Ele já escolheu, ele escolhe, na verdade ele está olhando, ele está procurando, ele sabe quem é e quem não é, amém? Então isso nós já sabemos, né? O Senhor está nos falando através da palavra dele. Então, mas se você, todos nós temos que ser adorador de Deus, né? Adorar o Senhor, Espírito de verdade, mas ele está procurando os verdadeiros, tá? Aqueles que adoram ele, Espírito de verdade de coração. Não se deixa levar pela circunstância, né? Então, toda vez que você entrar pela porta da igreja, né? E você tem que fazer uma referência à majestade. Pai, eu vim aqui te adorar. Eu tive um dia difícil, já vai profetizando. Eu tive um dia difícil, mas o importante para mim é vir te adorar. Meu coração aqui é para ti, vim te adorar. Não importa o que está acontecendo na minha casa, meu prazer é te adorar. Você já vai falando pro Senhor no meio do caminho, vai com a tua moto, vai com o teu carro, né? Então isso, a minha oferta é minha adoração, Senhor, hoje, tá? Eu vim de todo o meu coração te ofertar o meu amor, a minha gratidão. Claro que você tem a parte do dízimo, também é uma adoração, tá? Não é, eu falei aqui no começo que Deus não procura crente nem evangélico, não é isso que Deus está procurando, e nem dizimista, nem ofertista, não. Eu falei que ele não está procurando, ele está procurando adorador. Mas quando você vai ofertar ao Senhor na casa do Senhor, ao adorador também, ele pode adorar o Senhor também através dos dízimos e ofertas, sim, porque você está dando a gratidão ao Senhor, porque tudo é de Deus. É para ele, para a glória dele, né? Então você está devolvendo aquilo que é do Senhor, tá? Então aí você está ofertando a sua adoração a Deus, aleluia? Não esquece disso, não confunda o que eu falei lá, que ele não está procurando isso, mas você é disposto a você adorar o Senhor também, dando o seu melhor para Deus, aleluia, tá bem? Não esquece disso, não confunda as coisas, tá? Então presta bem atenção, porque o Senhor que é esse adorador que ele procura, que tem um coração bondoso, que sabe amar, perdoar também o adorador, né? Sabe compartilhar, que é muito importante um verdadeiro adorador, é compartilhar, porque o Senhor vive e reina para todos sempre, amém? Glória a Deus. Nós temos que ele vive e reina, e ele quer o melhor culto nosso, ele quer a melhor adoração nossa, ele quer a nossa melhor oferta, porque a nossa melhor oferta é o nosso comprometimento com a nossa vida com ele, né? Fazendo a vontade dele, tá? E isso está na presença de Deus. Aí sim a glória de Deus vai encher a nossa vida, vai encher a nossa cara, e as bênçãos virão sobre nossas vidas também, amém? Porque o Senhor, ele gosta que agrade ele. Quem agrada a Deus nunca ficou envergonhado e confundido, não, com isso para o Senhor. Ele recompensa, viu? Aqueles que agradam ele, né? É claro que você não vai adorar a Deus por isso. Você vai adorar a Deus porque ele é o amor de Deus, porque ele é importante na sua vida, né? Mas só que o Deus, ele nos ama, né? Ele é bondoso, o Pai, ele é maravilhoso, glória a Deus, né? Aí a glória de Deus vai transbordar sobre as nossas vidas, né? É a manifestação da adoração. Então o Senhor vive e reina para todo sempre, tá? Independente da circunstância, para fechar aqui, você adore o Senhor, tá? Adore o Senhor na sua casa, na rua, lavando louça, aonde você for, adore o Senhor. Ele te dá outra adoração,
né? E nós temos que adorar o Senhor porque Ele vive e reina, aleluia. E tudo é dele, para Ele, para a glória dele, são todas as coisas. Então tudo é dele, para Ele, e são todas as coisas. Então tudo é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos nessa vida, que nós temos, casa, filho, tudo é para a glória de Deus, tá? Então nada que é teu, nem é meu, é para a glória. Então a adoração é para a glória de Deus. Então o que tudo acontece na sua vida, se você comprou uma casa, comprou um carro, se você tem um filho, casou, então é para a glória de Deus. Então foi o Senhor que te deu. Então de glória a Deus, agradeça a Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Então Ele que te deu, então agradeça a Ele, amém? É tudo para honra e a glória do nome dele, tá? Então Ele não dá para você falar eu que fui eu. Então você está sendo eu, não é o seu eu. Eu que consegui, eu não, é Deus que te deu. Então você reconheça, levante a mão para o céu e adore o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor me deu minha casa, obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, obrigado porque minha família voltou para casa são livre, liberto, né? Assim, de livramento. Isso é gratidão e adoração a Deus, amém? Gratidão é adoração a Deus, não posso esquecer disso, tá? Guarda o seu coração. Então vocês têm que prestar, guardar e fechar aqui o seu culto, é adorar o Senhor. É ir para a igreja para adorar, manter a chama do altar acesa, ter uma vida voltada para Deus, ter um relacionamento com Deus, lendo na palavra, jejuando, ofertando, isso tudo é adoração, tá? Isso envolve adoração, é um comprometimento total com Deus, é fazer a vontade de Deus e se adorar a Deus, aleluia? Reconhecer a grandeza, o poder, o domínio de Deus, dando honra e glória para Ele, porque Ele é toda adoração, né? Ele é a majestade, é o Rei da glória, santo e poderoso, aleluia, né? Você vê que os santos, eles lá, como o Isaías falou, eles cantavam santo, 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 santo de toda a glória, ordenamente, assim, né? Uma exaltação, porque a glória de Deus espalhou naquele lugar ali, né? A glória ali, o Isaías se envolveu, Deus um de lábio impuro, e viu no meio do povo impuro, por quê? Então, dá até pra você não olhar pro lado quando você tá adorando, porque você pode ver alguma coisa, você não pode nem isso, na igreja não pode isso. Você vai aprender para adorar a Deus, não olhar, não botar defeito, nem ficar nada. Ali não é lugar disso, ali é para você estar na presença dele, ele tá lá em cima e está observando nós, né? Porque se ele tá de olho, tá procurando os adoradores, então lá na igreja ele tá vendo ali quem é adorador e quem não é. Deus sabe, não adianta. Deus ele conhece quem é adorador e quem não é. Deus conhece. Pode o homem enganar o homem? Pode. Mas pode enganar Deus? Não pode. Deus ele vê, amém? Então, se você estiver com parente também no hospital, adore o Senhor. Não importa a circunstância, essa é a chave. Adore o Senhor, tá? Então, adore o Senhor, porque ele dá uma adoração, né? E aqui termina. Então, você guarde isso no coração, tá? Quando você for amanhã, o culto já vai adorando o Senhor no meio do caminho, vai louvando o Senhor, acordou, já vai adorando, oh meu Deus, obrigado, meu Deus, vai adorando, isso é adorar. A gratidão é adorando, Deus me proteja, isso é falando pro Senhor, Deus me proteja, porque Ele que protege nós mesmo, né? Isso é adorar, né? Adorar é reconhecer que nós somos frágeis, criaturas humanas, frágeis, nós dependemos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do livramento, porque não fala que todo dia nós somos levados por matadouro, mas a graça de Deus nos salva, Ele nos salva, né? Nós somos libertos pelo Senhor. Então, sabe que nós podemos morrer qualquer hora, porque nós todo dia nós somos levados para a morte. Só que o Senhor dá um livramento, né? Então, nós temos que saber que nós temos que ser gratos a Deus por isso. Amém? Então, guarde seu coração, essa palavra de Deus para Jesus, amado. Mas isso ainda tem muito mais, viu? Adorar tem muito mais, que envolve muito isso, adorador. Adorador é um cumprimento, né? Então, quando você for para a igreja, você vai para adorar o Senhor, já vai agradecendo pelo dia, e você só o fato de você estar lá, mesmo que você teve um dia difícil, você que teve um dia difícil, está procurando com sua família, então pode estar no hospital, você vai para adorar, você é um verdadeiro adorador, já coloca no seu coração, porque você não deixou que aquele problema que está acontecendo na sua vida no dia, um problema de parente doente, você foi adorar Deus, então você colocou Deus acima de tudo, então você é um verdadeiro adorador, aleluia, você não deixou se levar pela circunstância da sua vida, você não está disposto, não, eu não vou, eu tenho que adorar meu Deus, não importa o que está acontecendo na minha vida, mas o Senhor é o centro da minha vida. Isso que Deus quer, uma adoração cristocêntrica, voltada para o centro. Cristo tem que ser nossa vida. O Cristo tem que ser, nós temos que adorar Cristo na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na rua, onde nós for. Então ele tem que ser centrado. O Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Amém? Então guarde seu coração. Aí tem aquilo, é adorar quando Deus o responde.
responde. É adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, é adorar a Deus no vale ou deserto. É adorar sem amigos por perto, é adorar quando falta recurso, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar o sonho no caminho. Ali, como folha seca, um vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as luzes se apagam, às vezes as portas se fecham, o que se perde não volta, o que fazer, o que fazer? E quando no fundo do poço, perguntas ficam sem resposta, e quando a vitória não chega, mas se conhece a derrota, o que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É a glória. É adorar. Aleluia! Quando lhe falta tudo. É isso mesmo, adoro o Senhor, não importa a circunstância. Adoro, é difícil, mas tem que adorar. Porque ele é dito da outra glória, louvor, adoração. Não importa a circunstância, adore o Senhor. E mais um recadinho para você que não aceitou Jesus no seu coração. Hoje é o dia de você aceitar Jesus, né? Confessar que Jesus é o seu único, é o único nosso Deus, Salvador, né? Filho de Deus, né? Que deu a vida por nós, né? Salvou nós, né? Pelo nosso pecado, né? Para o nosso pecado, né? Então hoje é o dia de você aceitar Jesus, confessar Jesus, te confesso que o Senhor é o único Deus, meu Salvador, né? Eu confessar que você aceita Jesus na sua vida, que vai haver uma mudança, uma transformação, porque Jesus, quem confessar que Jesus é o nosso Senhor, a nossa vida é transformada, né? Das trevas para a luz, né? Nós não somos, aí nós vamos, criatura, vamos se tornar filho de Deus, amém? Filha de Deus, amém? Então confesse, hoje é o dia importante você voltar para Jesus, aquele que se desviou, confessar que Jesus é o seu único Salvador, amém? E porque você vai se passar de criatura para filha e filho de Deus, amém? Que Deus abençoe, procure uma igreja, né? Procure um pastor, né? Se você está afastado, vai conversar sobre a sua vida, ele vai te orientar sobre a sua vida, né? E confesse que é importante, Jesus está vindo, né? A vinda de Jesus está próxima e nós não podemos mais dormir. É tempo de despertar, igreja. É tempo de despertar povo de Deus, tá? Não fica brincando com as coisas, não brinque com as coisas de Deus. Noé, ele falava para o povo e o povo estava disperso. Por isso que a igreja não pode ir para a igreja disperso. Você vai para adorar o Senhor, porque Deus procura os adoradores que adoram espírito e verdade. Aqueles que adoram, aqueles que buscam Ele de todo o coração, né? Que querem dar o seu melhor para Ele, mesmo de situação, Deus sabe. Mas você está disposto a fazer a vontade de Deus e adorar Ele, o que Ele é. A glória, a majestade, o poder, o domínio, né? A pessoa de Jesus, né? Porque Jesus, ele habitou no meio do homem, né? Ele habitou aqui no meio de nós, né? Ele mostrou o amor, a humildade, né? Ele se tornou carne, né? Então ele mostrou o que ele quer passar para nós, o que ele quer que nós sejamos, né? Nós humanos, assim, o que ele quer que nós sejamos boas pessoas, humildes, ter um coração bom, não se acha melhor que os outros, né? Olha que amor, que coisa linda, que passagem linda que Jesus deixou para nós, assim, né? É isso. Então a gente tem que entender isso. Então nós temos que buscar Deus enquanto se pode encontrá-lo, né? E vai chegar um dia que nós vamos buscar, as igrejas vão estar fechadas. Vai chegar um dia, falam que vai ter a grande tribulação no mundo. A hora que Deus vem buscar buscar a igreja dele, mas vai ficar um povo aí. Vai ter, né? Então é bom despertar enquanto é bom você ensinar seu filho desde pequeno agora a buscar Jesus. Deixa seu filho ser Jesus ser o centro da vida do teu filho, né? Na escola, na faculdade, no relacionamento, no namoro, sabe? Nós estamos vendo uma geração vazia, tá? É uma geração que gosta de modernismo demais. A gente pode ver até o mercado gospel, né? Então aí a gente pensa assim que o jovem tá lá. Não, nem muitas vezes nem tanto. Tomar cuidado um pouco, olha, prestar muita atenção, né? A gente precisa tomar cuidado também, muito isso, né? Observar muito isso. Há um modernismo muito grande nas igrejas hoje em dia, precisa tomar muito cuidado. Tem que vigiar. Porque se você olhar lá em Moisés, lá, tudo do Senhor é sagrado, é tudo certinho, não tinha
tudo era coordenado, o dia certinho, a chama do altar acesa, a lenha tinha que estar ali queimando o altar, tudo certinho, não tinha nada nossa, não podia, você viu o que aconteceu com o filho do Arão, né? Acho que do Arão, os dois, né? Não lembro o nome deles, que eles foram lá, fizeram alguma coisa errada ali, no fogo ali, e morreram os dois na hora ali, né? Porque eles obedeceram, fizeram de qualquer jeito também, as coisas fazer tudo certinho, até a adoração pro Senhor. Não adianta fazer uma adoração a Deus fingida. Deus não gosta, não se agrada da gente. Quando a gente está adorando a Deus, Ele sabe que você está adorando a Deus só para o adorar. Então Ele quer, às vezes até eu mesmo, já aconteceu, às vezes eu tô orando assim, tô tão cansada, tô adorando até com preguiça, Deus não gosta disso, eu tô cansada, eu falei, meu Pai, me perdoa, o Senhor sabe, eu tô cansada, mas eu falo, tenho que adorar, né? Tem que adorar porque a gente fez comprometeu com Deus para adorar, né? Então você tem que ir cansado, com dor ou dor, tem que adorar o Deus, né? E de coração, porque Ele quer isso de nós, né? Porque o cansaço ele tira, mas você tem que se posicionar, tem que ter um posicionamento. O adorador também tem que ter posicionamento, né? Tem que ter também, amém? Que Deus abençoe, receba a palavra do Senhor no coração e que essa palavra seja, toca, né? Quando eu sair de casa amanhã já para a igreja, vamos adorando a Deus, vamos cantar lavando a louça, vamos adorar o Senhor, né? Vamos no trabalho, no dia a dia, no mercado, se puder ir cantando alguma musiquinha lá na cabeça, uma adoração. Adoro, obrigado, meu Deus, também agradecendo a Deus da noite, a dormir, orar. Orar também é adorar, tá? Orar também é uma adoração. Você está agradecendo a Deus, né? Você não vai, vai adorar a Deus pedindo já, ah, Deus, eu quero isso. Não, você vai adorar assim, Deus, obrigado por esse dia, pela minha casa, pela família, pelo livramento. Você vai agradecer a Deus, você adorar a Deus, né? Adorar é tudo de uma forma de você agradecer a Deus, reconhecer o poder do bem dele, né? Mas quando você vai no culto, você vai adorar, vai cultuar o Senhor, vai ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus é adorar a Deus também, viu? Por isso que eu falo, que gosta de sair do banheiro, vai sair do banheiro, vai tomar água. Às vezes a pessoa lá da palavra vai lá pro banheiro, vai pro banheiro, vai. A não ser que a pessoa tá com um problema, né, gente? Mas tem gente que vai no banheiro toda hora. A gente vai toda hora no banheiro. Então tomar cuidado, né? Então a gente fica em casa, às vezes no futebol, fica lá. Quando terminar o primeiro tempo, ninguém sai da frente da televisão, os homens, né? Chega no banheiro que é toda hora. Não, precisa tomar cuidado, vigia, tá? Isso é um alerta, é pra ficar ligado. O adorador tem que estar centrado no que Deus está falando para nós, né? Então tem que colocar isso no nosso coração. Que Deus abençoe. Receba a palavra de Deus no coração. Tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.